Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero com você nesse sabadão, dia 3 de junho, temperatura agradável, manhã que está especial na fronteira, você no rádio, na internet, acompanhando por aqui o nosso Marco Zero em 100,9, também portal Rádio Clube, quem está no aplicativo nesta manhã do rádio, meu caro Paulo Bogler. É isso, Moacir, dando sequência então a esse programa inteirinho dedicado ao aniversário da cidade. A gente conversou com o professor José Afonso, recebemos também o professor e matemático Cossar, Luiz Carlos Cossar, e agora a gente vai para o nosso comentário semanal, quinzenal, né, o Bipop, com o Cláudio Siqueira, que nos traz aí sempre um olhar sobre a cultura, sobre sociedade, com uma pintada de fronteira de latino-americanidade. Bom dia, Cláudio, a palavra é sua. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvinte. Vou aproveitar aqui o momento para parabenizar minha sobrinha, que hoje faz aniversário. Minha sobrinha que é filha da minha irmã, por isso minha sobrinha, né? E minha irmã que é filha da minha mãe. Qual o nome dela? É a Charlize. Charlize, um abraço, feliz aniversário. Nós estamos agora, acho que semana que vem, aniversário de Foz. Exatamente, no próximo sábado, Cláudio, dia 10 de junho, 109 anos de Foz do Iguaçu. É interessante esse momento para a gente pensar Foz do Iguaçu, né, e a sua diversidade. E entender que essa nossa cultura diversa de integração, sincretismos, né, e auto-enaltação da sua própria identidade é uma coisa bem brasileira. A cultura brasileira é um mosaico. A nossa tradição diz que nós somos formados pelo europeu, pelo indígena e pelo africano. Então, guardando as devidas questões históricas, né, mas fazendo uma reconstrução, o que nós temos é que o colonizador europeu, o português, quando ele vem para cá para invadir e dominar, mas daí também, consequentemente, criar uma nação, ele traz consigo a sua cultura, uma cultura latina, que ela faz a base do pensamento e da estrutura da brasilidade, mesclando com a identidade e os conhecimentos nativos e xamanistas dos tupis, junto com depois o tráfico negreiro, né, que trouxeram a força os africanos para cá, né, com a sua espiritualidade e a sua cultura, nós criamos esse imenso caldeirão cultural, filosófico e de identidade que nós chamamos de brasilidade. Lá no começo, o brasileiro era quem vinha aqui extrair o pau-brasil, era uma profissão. Então, brasileiro é um termo gentílico na América Latina único, que não diz apenas que nós nascemos, nós trabalhamos enquanto vivemos, enquanto como brasileiro. Essa analogia é bem interessante, porque, de fato, a cultura brasileira ela é bem única. Na junção dessas três, né, vertentes, tupi, afro e portuguesa, temos esse caldeirão, só que sempre esquecemos de lembrar que, com os portugueses, veio também o pensamento, cultura e a filosofia celta, né? O povo celta, antes, né, das invasões bárbaras e também da dominação de Roma, ele habitava aquela região das Ilhas Britânicas, na França, né, Península Ibérica, e lá eles estavam estabelecidos, né, inclusive até uma parte da África, né, que eu acho que é a Argélia, então teve uma influência muito grande. No português nós temos contribuições na língua, né, como égua, que é a fêmea do cavalo, porque em latim, cavalo é cavalos. Não, eu estou confundindo aqui. Em latim, cavalo é equus. Então, nós temos égua. Por que é cavalo? Porque vem de cavalos do celta. E também nós temos o termo saia e outras coisas. Então, tem bastante riqueza do celta aqui até o pensamento. É interessante notar que não foi somente a semelhança do pensamento cristão com o pensamento tupi sobre a palavra que dá origem a tudo e que facilitou o evangelismo dos tupis. Também a cultura popular portuguesa, influenciada pelo celta, de entender a divindade como manifesta no todo, também teve esse reflexo no pensamento xamanista tupi. Então são contribuições que fizeram esse casamento para o bem e para o mal e acabou gerando isso. E para finalizar, temos que lembrar a contribuição moura vinda pelos espanhóis, que é o pensamento islâmico. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu hoje uma grande comunidade árabe, né, que contribui com a nossa cultura, nossa economia, sociedade, e lembrando que o Brasil tem mais libaneses aqui do que no próprio Líbano. E isso não é à toa. Ele vem já de uma relação pré-colonial, quando africanos escravizados, muçulmanos vieram para cá, né, que eles eram letrados, de matemática melhor que os portugueses entenderam que dava para aproveitar muito bem eles, e se criou uma cultura. E temos hoje, principalmente no Nordeste, na arquitetura nordestina, os traços da arquitetura islâmica, nas suas cúpulas, as próprias igrejas católicas, elas reproduzem isso. E vamos, né, só para concluir, entender uma coisa bem interessante. O pensamento pentecostal, que ele se desenvolve no Brasil, e hoje, né, se desenvolveu como neopentecostal, ele tem muito mais influência islâmica que cristã.
principalmente no quesito da submissão a Deus. O pensamento do pentecostal de submeter a Deus não é um pensamento originário católico protestante, porque existe a questão da obediência a Deus, mas é diferente. Se você for estudar teologicamente o pensamento pentecostal e neopentecostal de submissão, ele é totalmente similar com o pensamento islâmico corrente. Aí alguém me corrija depois, mas isso aí é uma leitura, né, plana de um leigo, né, que lê, né, literatura, e isso é interessante de nós lembrarmos. Então fica aqui, né? Essa conversa é muito grande, porque se a gente for pegar e se aprofundar na nossa cultura, vamos ver muito mais pedacinhos, mas a nossa cultura não é apenas formada pelo português, o tupi e o afro, né? Das suas nações bantus, né? E iorubás e tudo mais. Ele tem uma grande contribuição celta e islâmica. Então, acho que agora isso encerra. O assunto ele é meio difícil de fechar assim, porque ele é muito diverso, mas muito obrigado e até a próxima semana. Encerra o comentário, mas abre o assunto, né, Cláudio? Abre o porque assunto, como esse sempre. debate aí é mais amplo, como você bem propôs aqui. É uma miscelânea, né, de culturas na nossa formação aí, que vale sempre ser revisitada e repensada para a gente entender quem somos, né? Quem fomos, quem somos e quem seremos. Marco Zero, onde tudo começa.